Já parou para pensar no som ensurdecedor de milhares de soldados marchando para a batalha? O choque das espadas, o estrondo dos escudos, o rugido das carruagens de guerra. Agora, imagine, atrás das páginas sagradas da Bíblia, algumas das batalhas mais extraordinárias e brilhantemente estratégicas da história antiga. Batalhas onde exércitos inteiros foram derrotados por punhados de homens, onde muralhas impenetráveis desabaram e onde até a própria natureza parecia conspirar a favor dos vencedores. E o que aconteceria se um exército inteiro conquistasse uma cidade fortificada, apenas caminhando e tocando trombetas? Loucura? Parece impossível, mas foi exatamente isso que aconteceu em uma das batalhas mais extraordinárias relatadas na Bíblia. Jericó, uma cidade imponente, com muralhas de 9 metros de altura e 4 metros de espessura, construídas com tijolos de barro e pedras perfeitamente encaixadas por artesãos experientes. A tecnologia de construção da época era tão avançada que até os arqueólogos modernos se surpreendem com a resistência dessas muralhas. Mas essas muralhas não eram apenas barreiras físicas, não. Elas eram símbolos de poder, de riqueza. Jericó controlava rotas comerciais estratégicas e era um oásis próspero no meio de uma terra árida. Agora, imagine a vida na cidade. Casas de barro, mulheres tecendo roupas coloridas e homens negociando e protegendo a cidade. Quando os israelitas chegaram, após 40 anos vagando pelo deserto, Jericó era o primeiro e mais formidável obstáculo. Os moradores, apavorados, sabiam das histórias sobre como o Deus dos israelitas havia derrotado o poderoso Egito. As portas da cidade estavam fechadas dia e noite, ninguém entrava, ninguém saía. Foi então que Josué, sucessor de Moisés, recebeu instruções divinas. Uma estratégia imprevisível. Durante 6 dias, os soldados israelitas deveriam marchar em silêncio total ao redor da cidade, precedidos pela Arca da Aliança e sacerdotes tocando chofar. No 7º dia, marchariam 7 vezes e, ao final, gritariam com todas as forças. Imagine a confusão dos defensores de Jericó, dia após dia, observando aquela procissão silenciosa, sem entender nada, sem ver qualquer sinal de um ataque convencional. Não havia arietes, escadas, torres de cerco. O medo, a tensão, a psicologia da guerra trabalhando a cada passo. Eles alternavam entre escárnio e terror, sem compreender a estratégia. No 7º dia, após a 7ª volta, as trombetas soaram em um estrondo ensurdecedor. E então, os gritos dos guerreiros israelitas rasgaram o silêncio. E o impossível aconteceu. As muralhas desabaram, a cidade ficou exposta, vulnerável. E os israelitas invadiram a cidade conquistando, com ordens divinas, apenas Raabe e sua família, que haviam ajudado os espias israelitas antes. A queda de Jericó não foi apenas uma vitória militar. Foi um momento decisivo na história do povo de Israel, mostrando que a conquista de Canaã seria possível, apesar das cidades fortificadas dos exércitos numerosos que os aguardavam. Impressionante, não é? Então, deixe seu like agora, como uma declaração: com Deus sou mais que vencedor. E o que vem a seguir? Prepare-se, porque o próximo capítulo vai ser ainda mais surpreendente. Você vai conhecer como Deus transformou 300 homens comuns em guerreiros invencíveis, capazes de derrotar um exército de 135 mil soldados. Já consegue imaginar o que é estar tão oprimido a ponto de ter que esconder sua comida em buracos no chão para não morrer de fome? Essa era a realidade dos israelitas sob o domínio midianita. Por 7 longos anos, os midianitas, aliados dos amalequitas, aterrorizavam o povo de Israel. Eles eram nômades do deserto, atacando com rapidez e agilidade, como gafanhotos, destruindo plantações, roubando gado, devastando vilarejos. Os israelitas viviam em constante medo, refugiando-se em cavernas nas montanhas. Impressionante, não? Os midianitas, com camelôs em batalha, eram mais rápidos e mais móveis que qualquer exército da época. Eles atacavam e desapareciam, deixando os israelitas sem qualquer chance de defesa. E foi nesse cenário de desespero absoluto que Gideão, um jovem escondido em um lagar, foi chamado por Deus para liderar a resistência. Com 32 mil homens, Gideão tinha uma força considerável, mas algo surpreendente aconteceu. Deus ordenou que ele reduzisse o exército. Primeiro, os medrosos foram dispensados. 22 mil homens voltaram para casa. E então,
Outro teste inusitado foi realizado. Os combatentes foram observados enquanto bebiam água e apenas 300 homens foram selecionados. Agora, imagine o peso sobre Gideão. 300 homens contra 135 mil inimigos. E a estratégia? Trombetas, tochas e jarros de barro. A cada sinal de Gideão, os jarros foram quebrados, as tochas acesas e as trombetas soaram. O efeito foi devastador. No silêncio da noite, luzes surgiram de todos os lados, o estrondo dos jarros quebrando e o som das trombetas. O pânico tomou conta dos midianitas, que começaram a se atacar uns aos outros na confusão. Incrível, não? O resultado: a vitória de um pequeno exército contra uma força esmagadora. A opressão midianita foi quebrada por 40 anos. Os israelitas puderam, enfim, viver em paz e prosperidade. E se você ficou impressionado com essa batalha impossível, espere até conhecer como um jovem pastor de ovelha se enfrentou o mais temido guerreiro filisteu. Você vai se surpreender ainda mais. Você já parou para pensar no poder que um único homem pode exercer sobre um exército inteiro? Imagine um gigante, quase 3 metros de altura, coberto da cabeça aos pés com armadura de bronze. Sua lança pesando quase 7 quilogramas. Esse era Golias, o campeão dos filisteus, cujo rugido fazia os valentes soldados israelitas tremerem de medo. Os filisteus eram um povo sofisticado, avançado tecnologicamente. Originários da região do Mar Egeu, estabeleceram-se na costa sudoeste de Canaã e fundaram 5 cidades principais: Gaza, Asquelon, Asdod, Gate e Ecrom. Eles dominavam a metalurgia do ferro, uma tecnologia secreta que lhes dava uma enorme vantagem militar sobre os israelitas, que ainda usavam bronze e cobre. A cultura filisteia era rica, seus artesãos criavam cerâmica magnífica, e as mulheres, conhecidas por sua beleza, usavam joias deslumbrantes e roupas de linho tingido. Já os israelitas eram um povo simples, agrícola e pastoril, organizado em tribos. Sua tecnologia militar, limitada. Muitos eram apenas camponeses, chamados para guerras sem treinamento formal. E então, por 40 longos dias, Golias desafiou o exército de Israel para um combate singular, mas ninguém teve coragem de aceitar seu desafio. Até que, um dia, um jovem pastor chamado Davi chegou ao acampamento. Ele estava lá, apenas para levar provisões aos seus irmãos mais velhos que serviam no exército. E foi quando Davi ouviu os insultos de Golias contra seu povo e contra o seu Deus que algo mudou dentro dele. Indignado, ele se ofereceu para lutar. O rei Saul, desesperado, aceitou. Tentou vestir Davi com sua armadura, mas Davi, acostumado à liberdade de movimento, recusou. Ele se sentia mais confortável com sua funda e 5 pedras lisas de um riacho. Mas o que muitos não sabem é que a funda de Davi não era um brinquedo. Era uma arma letal. Nas mãos de um fundeiro habilidoso, a funda podia lançar pedras a uma velocidade comparável à de uma bala de pistola moderna. Golias, com toda a sua armadura pesada, precisava de proximidade para ser efetivo, mas Davi, com sua funda, tinha vantagem do alcance. E foi com habilidade e estratégia, não sorte, que ele mirou na testa do gigante e lançou a pedra que fez Golias cair como um carvalho derrubado. E, com a própria espada de Golias, Davi o decapitou. O exército filisteu, tomado pelo pânico, fugiu em desespero. Essa vitória não foi apenas o início da carreira de Davi como guerreiro, mas o marco de sua ascensão. Quando se tornou rei, ele transformou Israel, de um povo desorganizado, em uma verdadeira potência regional. Sua maior conquista, a tomada de Jerusalém, uma fortaleza jebusita considerada inexpugnável. Mas Davi, com sua inteligência estratégica, encontrou uma vulnerabilidade. O sistema de abastecimento de água da cidade, um túnel estreito que conectava a cidade a uma fonte externa. Foi por esse túnel que ele e seus homens se infiltraram e capturaram Jerusalém. Davi se tornou uma lenda, não apenas como músico e poeta, mas como um dos maiores estrategistas militares da história. Mas e o que aconteceu quando o mesmo reino de Davi, séculos depois, enfrentou o império mais poderoso da antiguidade? Você consegue imaginar o desespero de estar preso dentro de uma cidade cercada por 18 meses, vendo seus filhos definhar de fome, enquanto o exército implacável aguardava do lado de fora? Isso foi o que aconteceu com Jerusalém,
durante o cerco babilônico, um dos episódios mais traumáticos da história bíblica. O Império Assírio, que aterrorizou a região por séculos, havia caído. No lugar deles, surgiu o Império Neobabilônico, comandado por Nabucodonosor II, talvez o mais brilhante estrategista militar de sua época. Babilônia era uma cidade deslumbrante, com seus jardins suspensos à imponente Torre de Babel. Mas o que os babilônios tinham em mãos? Um exército formidável, com arqueiros, infantaria pesada e unidades de cerco que podiam derrubar até as mais poderosas fortificações. O rei Zedequias de Judá, desafiando as advertências do profeta Jeremias, rebelou-se contra o domínio babilônico, contando com o apoio do Egito. Mas a resposta de Nabucodonosor foi rápida e brutal. Em janeiro de 588 a.C., o exército babilônico cercou Jerusalém, e as forças auxiliares do império, edomitas, moabitas, amonitas, bloquearam todas as rotas de fuga. O sofrimento foi insuportável. As cisternas secaram, a comida escasseou e os preços dispararam. Um pequeno saco de farinha, que antes alimentava uma família por uma semana, agora custava o salário de um mês. As mães, desesperadas, chegaram ao impensável, cozinhar seus próprios filhos para sobreviver. Os babilônios eram mestres na guerra psicológica, com suas torres de cerco e catapultas lançando projeções incendiárias sobre a cidade. Após 18 meses de sofrimento indescritível, as defesas de Jerusalém cederam. Na noite de 18 de julho de 586 a.C., os babilônios invadiram a cidade. Zedequias, tentando escapar, foi capturado, forçado a ver seus filhos serem executados antes de ter seus próprios olhos arrancados. A cidade foi destruída. O Templo de Salomão, o coração da vida religiosa de Israel, foi saqueado e incendiado. As muralhas foram derrubadas, os palácios queimados e os habitantes foram levados como cativos para a Babilônia, dando início ao exílio babilônico. Mas, mesmo diante de tanta destruição, os judeus, sem templo, sem terra, sem sacrifícios, encontraram um novo caminho. O monoteísmo foi fortalecido e muitas das escrituras bíblicas foram compiladas, preservando a fé e a identidade de um povo que, apesar de derrotado militarmente, se recusava a desaparecer culturalmente. E agora, pergunto você, quando você enfrenta seus próprios cercos na vida, quando tudo parece perdido, você consegue declarar, com confiança, mesmo no vale da sombra, Deus está comigo. É essa fé que nos mantém de pé, mesmo nas adversidades mais impossíveis. Mesmo diante de toda a destruição, o povo judeu sobreviveria. E, séculos depois, protagonizaria uma das mais impressionantes revoltas militares da história antiga. Conseguem imaginar um pequeno grupo de guerrilheiros desafiando o império mais poderoso do mundo mediterrâneo? Um império que parecia invencível. Você já pensou em ser forçado a comer carne de porco sob ameaça de morte? Ou ser proibido de ler sua própria Bíblia, ou até mesmo de circuncidar seu filho? Este era o terrível dilema enfrentado pelo povo judeu no século I a.C., quando Antíoco IV Epifânio, governante do Império Seleucida, decidiu erradicar completamente a religião judaica. O Império Seleucida era um dos sucessores do Império de Alexandre o Grande. Sua capital, Antioquia, rivalizava com Alexandria em esplendor. O exército seleucida, uma força imponente, falanges macedonias, formadas por soldados fortemente armados, junto com arqueiros persas, cavalaria pesada e, claro, os temidos elefantes de guerra. Eles eram gigantescos e carregavam torres com arqueiros e lanceiros, causando pânico em qualquer exército inimigo. Em 167 a.C., Antíoco IV profanou o Templo de Jerusalém, erguendo o altar a Zeus no lugar do altar do Deus de Israel, e sacrificando porcos, animais impuros para os judeus. Possuir cópias da Torá tornou-se um crime capital. Observar o Shaba, execução. Praticar a circuncisão, punição com a morte. Para muitos judeus, adaptar-se parecia a única opção de sobrevivência. Mas, naquele momento crítico, um homem se levantou. Matatias, um idoso sacerdote, se recusou a obedecer. Quando os oficiais seleucidas chegaram à sua aldeia de Modin, exigindo sacrifícios a deuses pagãos, Matatias não apenas se recusou, ele matou um judeu que se ofereceu para realizar o sacrifício, e até mesmo o oficial seleucida.
Com seus 5 filhos, Matatias fugiu para as montanhas, dando início a uma revolta que, no começo, parecia condenada ao fracasso. Mas o que aconteceu depois? Após a morte de Matatias, seu filho Judas, apelidado de Macabeu, o Martelo, assumiu a liderança. Judas se revelou um gênio militar, especializado em táticas de guerrilha que neutralizavam a desvantagem numérica de suas forças. Os macabeus evitavam confrontos diretos, preferindo emboscadas, usando terreno montanhoso a seu favor. Quando a visibilidade era reduzida, atacavam à noite ou durante tempestades. Seus alvos: comboio de suprimentos, pequenos destacamentos isolados e colaboradores judeus. A vida dos guerrilheiros era extremamente dura. Escondidos em cavernas das montanhas da Judéia, enfrentavam temperaturas extremas, fome constante e a ameaça permanente de serem descobertos. Suas famílias, muitas vezes, sofriam represálias brutais dos seleucidas. Mas o que os mantinha firmes? Sua convicção religiosa. Uma motivação que os mercenários seleucidas simplesmente não possuíam. E então, em 164 a.C., Judas Macabeu fez o impensável. Ele reconquistou Jerusalém e purificou o templo profanado. A história do milagre do óleo, que durou 8 dias durante a reinauguração do templo, é celebrada até hoje na festa judaica de Hanukkah. Mas a guerra não acabou ali. Ela continuou por mais 2 décadas. Após a morte de Judas em batalha, seus irmãos Jonatas, depois Simão, assumiram a liderança, aproveitando conflitos internos no Império Seleucida e formando alianças estratégicas com Roma. Os macabeus, aos poucos, transformaram sua guerrilha em um exército convencional. Em 142 a.C., Simão finalmente conquistou a independência total da Judéia, estabelecendo a dinastia Asmoneia, que governaria até a chegada dos romanos 100 anos depois. A revolta dos macabeus não foi apenas uma luta por território ou poder político, mas uma batalha por liberdade religiosa. Liberdade religiosa que ressoou até os dias de hoje, mostrando que, com fé inabalável, é possível superar até o mais formidável dos inimigos. Se essa história de coragem e perseverança tocou seu coração, deixe seu like e comente. Minha fé, minha força. Estas não foram apenas batalhas físicas. Foram confrontos que determinaram o destino espiritual de nações inteiras. Da queda das muralhas de Jericó às montanhas da Judéia, vemos repetidamente como Deus usa o improvável para realizar o impossível. Homens e mulheres comuns, guiados pela fé e pela coragem, se tornaram instrumentos de mudanças históricas. E você? Você acredita que Deus ainda luta suas batalhas hoje? Escreva "Minha vitória vem do Senhor" nos comentários, como um ato de fé. Algo poderoso vai acontecer na sua vida agora. Você viu como Deus transformou situações impactantes em vitórias extraordinárias. Agora, clique no vídeo na tela e descubra as maiores construções já feitas na Bíblia. Clique agora e continue essa jornada de fé e vitórias extraordinárias.